Olá, sou Rejane Júlia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast Rosas que Falam, que abre espaço para uma conversa com Cléia Fernandes, presidente do Instituto Rosas que Falam, uma organização que tem ajudado e transformado a vida de muitas mulheres através do acolhimento, da escuta e o apoio psicológico. E a Cléia, ela não veio sozinha, ela veio com a advogada Iana Michele, não é? Então, prepare-se para um papo que vai falar sobre alma, vai falar sobre força e muitas ações. E você que está aí nos assistindo, mande seu comentário, que eu vou ler aqui. E perguntas também que eu vou direcionar para as nossas convidadas. Cléia Fernandes, Iana Michele, muito obrigada pela participação, sejam bem-vindas. Bem, para começar, eu gostaria que você, Cléia, pudesse me falar como foi que surgiu o Instituto Rosas que Falam. Boa tarde, Rejane. Muito obrigada por esse momento especial aqui. Poder falar para todas as pessoas sobre o Instituto Rosas que Falam, isso é muito importante para nós. O Instituto Rosas que Falam, ele nasceu em 2017, quando eu, conversando com as amigas, percebi a necessidade desse encontro, do encontro com as mulheres, com as amigas, para falar de si, das suas dores, das suas questões, dos seus conteúdos, né, que nós mulheres temos. Então eu senti a necessidade desse encontro para essas mulheres. E foi daí, em 2017, pensei, vamos ter esse encontro, conversar, falar sobre, e fez o convite para as amigas e daí tudo começou. A senhora viu aí que foi, né, o Clube da Luluzinha. Da Luluzinha. Começaram com quantas, Cléia? Eram 3? Então, éramos para ser 3 amigas, né, cafezinho, bolo, e daí foram 20, em torno de 20 mulheres nesse dia. E de lá para cá foi, né, foi só fortalecendo. E de lá para cá só fortalecendo, as mulheres foram chegando, profissionais foram chegando, a doutora Iana foi chegando. Eu sempre comento que o voluntariado, ele entrou na minha vida como uma porta, uma luz que se abriu. E me lembro como se fosse hoje, Cléia, quando eu entrei no Instituto, em 2021, né? Estávamos acabando de sair da pandemia, e inclusive foi o primeiro movimento externo que o pós-pandemia, né? Isso, pós-pandemia, né? E recebi o convite de uma amiga, né, para participar do voluntariado. Ela não podia participar, não poderia se fazer presente para prestar esse serviço jurídico, porque nessa ação, você lembra lá no Candeias? Essa ação, o Instituto, ele levou psicólogo, serviço jurídico, psicopedagogo. Foram 59 profissionais. 59 profissionais. E esses profissionais, eles são fixos ou como é que são? Não, voluntários esporádicos. Voluntários. E é engraçado que a pessoa entra como voluntário, né? Às vezes como busca uma ajuda, né? Entra no Instagram ou busca uma conversa com a Cléia ou com algum psicólogo para uma terapia e acaba ficando, né? Acaba ficando como voluntário e participa das ações. Porque gosta do que vê, né? Gosta de ver esse acolhimento do Instituto, né? Isso esse mesmo. Esse trato com as mulheres, mas também não são só com as mulheres, né? Não, a família acaba sendo alcançada, né? Porque a mulher é o centro, uma né? Repercussão, assim. Uma pessoa. Nós já fizemos para crianças, idosos, né? Isso. Uma pessoa entra, ela acaba levando a família, mas daqui a pouco ela leva o vizinho, leva a comunidade, leva os colegas da faculdade e foi aí que nós percebemos a necessidade desse registro, de formalizar o Instituto Rosas que Falam, porque antes era apenas um projeto, né? A ideia era só um encontro. Era só um encontro, né? A ideia de um encontro com as amigas. E depois, com o decorrer e as necessidades, percebemos, olha, é necessário formalizar. E foi quando o Instituto tornou-se Instituto Rosas que Falam. Agora a gente olha aqui, né, aqui a logo do Instituto. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa logo.
Pois é, essa logo Que dá para ver, né? Que ali é um cérebro. Né? Aí tem uma mão segurando o cérebro, né? Isso, exatamente, que é a simbologia do acolhimento, né? O acolhimento, as mãos que acolhem o cérebro, né? Que acolhem a saúde mental das pessoas, que acolhem as questões emocionais, né? Essa é a ideia, né? E como é que é assim a rotina de vocês? A rotina. Você está falando sobre ações, né? Então, né, como a Cléia acabou de falar, o Instituto ele foi se fortalecendo, né? Então, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, acontecem as rodas de conversa, né? A publicidade vai para o Instagram, a gente compartilha no WhatsApp também. E essas mulheres comparecem no Instituto e participam dessas rodas de conversa. Quando nós recebemos essas mulheres, nós apresentamos para ela, além das palestras, do acolhimento, nós temos também o atendimento jurídico, né? Porque às vezes ela tem uma situação familiar que aquela situação jurídica, aquele caso jurídico, traz o mal-estar emocional, né? É o que está aí desencadeando nela toda aquela desestrutura emocional, né? Desestrutura psicológica. E o Instituto ele é bem completo, né? Porque nós temos as psicólogas da finca, temos também algumas da São Lucas e da comunidade, né? Então, além dessas psicólogas, nós temos as psicólogas de carreira, né? Doutora Rocildo, que hoje não está aqui conosco. Verdade. E ela teve uma entrevista. Sirlene, psicóloga Rosângela. Doutora Sirlene, psicóloga Rosângela. Então, assim, o Instituto ele é uma sociedade civil muito completa, né? E a cada dia a gente vem se fortalecendo mais. E eu digo que a mulher que entra no Instituto, e eu acho muito engraçado e brinco até com isso, ela chega aqui no formato de um casulo, né? Ela fica ali tipo num casulo, às vezes não sabe para onde vai nem de onde vem, né? E as rodas de conversa até ela tomar intimidade, isso. Aí ela vai participando das rodas de conversa. A Cléia, é um processo, né? Um processo. Ela chega nesse casulo meio sem saber o que fazer. E aí aqui ela é acolhida pelas psicólogas, pelas advogadas, que nós temos outros colegas advogadas também, né? E aí a gente consegue trazer essa mulher para ela de volta com os atendimentos e com as terapias. A gente consegue dar para ela uma colocação, também uma reparação do desenvolvimento profissional e financeiro dela, porque o Instituto também traz alguns cursos, né? Interessante isso, né? Isso, aí... Trazer uns cursos para elas. Então, os cursos, são orientações, atendimento psicológico, jurídico. Jurídico, psicológico. E daqui um pouco, ela já começa a se fortalecer. Quando ela começa a se fortalecer, aí ela já consegue voltar para o trabalho dela, para o seio familiar, para os afazeres dela, com os acompanhamentos psicológicos, sim, né, Cléia? A Cléia ela tem uma agenda, né? No meio virtual, os atendimentos são realizados virtuais ou presencialmente, né? Exatamente, E há uma outra situação também interessante, que várias mulheres, elas chegam e têm uma passagem quase que transitórias, né? E eu acho interessante isso, porque elas chegam, se recompõem, e quando elas se recompõem, naquele casulo, elas se transformam numa linda borboleta e ela voa, né? Porque ela já conseguiu se encontrar, se reorganizar, né? Se levantar e vai. E a Cléia, né, deixa sempre o Instituto de portas abertas, né, para esses casulos que chegaram voar. Exatamente, é onde nós nos sentimos com o dever cumprido, né? Justamente. Dever cumprido, porque quando você vê que uma mulher, ela se transformou, né, se empoderou e já segue o seu voo, nosso dever foi cumprido. Isso. Nos sentimos. Só te interrompendo um pouquinho, às vezes a mulher ela chega aqui e ela está fragilizada, né? Porque ela está com um filho adolescente, né, que está dando trabalho dentro de casa, e no meio de todo esse contexto
familiar com um filho adolescente, ela está com um problema no trabalho, ela tem um problema financeiro, ela está com um problema dentro de casa, então aquela mulher ela está perdida, né? E o Instituto traz todo esse acolhimento. Isso deixa muito realmente gostoso. a gente desnorteada, né? Desestabiliza, né? Problemas em casa, problemas no trabalho, isso deixa a gente mesmo desestabilizada emocionalmente, Isso, né? nós Verdade. mulheres sabemos disso, né? Verdade. Não tem ânimo para estudar, para trabalhar, né? E a função do Instituto, ela é, sem dúvidas, hoje uma questão de necessidade pública. O Instituto ele está ativo dentro do município, é uma questão de necessidade pública, porque nós reestruturamos e recolocamos essas mulheres no seio social, vivas de novo, né? De uma maneira assim, quase que mágica. Não é, Cleia? É bem isso. Agora, Cleia, vocês fazem as ações, né? Eu sei que vocês fazem ações em empresas, Sim, instituições, né? verdade. O Instituto ele é requisitado nesse ponto, Sim, né? recebemos vários convites, né? Para escola, empresas, né? Dentro de comunidades mesmo. Tanto que agora a gente já está partindo para uma comunidade, para trabalhar dentro dessa comunidade, que é o bairro Mariano, né? Isso. Porque a sede de vocês não têm Em sede, órgãos né? públicos, não. Aí vocês estão fazendo a transição. Estamos fazendo a transição, indo para o bairro Mariano, uma casa que inclusive precisamos de muita ajuda. Muita ajuda para a reforma. Campanhas aí, inclusive fazendo feijoadas, bazar, né? Bazar, vamos fazer o bazar. Ponto de coleta já para esse bazar. Mas eu acredito que com a ajuda da população, né? Eu quero falar mais sobre essa futura sede, né? Tá. Mas aí eu quero saber, assim, como você já... Eu vou voltar depois Tá. nesse assunto. Com essa experiência de vocês, qual foi a história que mais, assim, te deixou emocionada? Poderia falar uma ou outra, né? Porque você também faz o atendimento, né? Eu acho que Eu tenho para Cleia aqui. Eu tenho uma história que marcou muito, por se tratar de uma pessoa minha amiga, né, de longa data, e ela passou pelo processo de violência doméstica. E embora ela andasse comigo dentro das voluntárias, como voluntária, nas Rosas, eu não sabia desse processo de 20 anos. Conhecia 20 anos. Conheci o processo dela, 20 anos. Certo. Eu conheço ela de pequena, de criança. É minha amiga. Mais tempo ainda. Muito mais tempo. E ela andava dentro das Rosas como voluntária, apoiando o nosso trabalho, mas passava por essa situação e eu não sabia. Então, quando veio à tona a situação, foi um choque, né? Porque a pessoa está com você, do seu lado, e você não sabe. Né? Porque ela... E aí vem várias reflexões. O que faz a mulher ficar calada tanto tempo? Né? E como eu, que sou amiga dessa pessoa, não consegui enxergar que ela tinha um sofrimento no olhar e eu não conseguia enxergar isso de alguma forma. Mas ela transparecia? Ela tinha uma tristeza? Você conseguia perceber isso? Ou ela vinha, atuava normalmente? Ela é muito sorridente, né? Se escondia bem, Se né? escondia bem. E aí não dá para a gente sempre perceber, né? Não dá. É necessário um vínculo de confiança. E embora amigas de infância, ela não se sentiu segura para isso. Para se abrir. Para se abrir e contar o processo dela. Só depois, com o passar dos anos, ela resolveu quebrar o ciclo, porque eu acredito que todo mundo tem o seu tempo para quebrar o ciclo de violência. Então, só depois de muito tempo, ela conseguiu vencer isso. Me procurou, foi contar o que passou, e isso foi uma marca profunda, né? Porque você se sente até um pouco responsável, né? Por você estar ali do lado, né? E como eu não vi, como eu não vi. Minha amiga, como eu não percebi, minha amiga. Como eu percebi, eu poderia, todo tempo do meu lado, eu poderia ajudar. Do meu lado, eu poderia ajudar. Forma, sei lá, né? Mas ela conseguiu mesmo deixei de fazer, disfarçar. Né? Conseguiu. Só que no meio disso tudo, ela conta que foram os nossos encontros com as profissionais, com as psicólogas, as nossas rodas de conversa, que foi abrindo a mente dela. Ela se organizou e saiu do ciclo de violência.
Hoje ela é uma mulher livre. Trabalha, cuida da família, dos filhos dela, que ela ficou com os filhos, cuida dos filhos. Está muito bem, graças a Deus. E ela sempre agradece o tempo que ela passou nos nossos encontros mensais e tudo que ela ouviu das profissionais. Então, eu me sinto marcada por uma dor da minha amiga, mexeu muito comigo nessa época, mas ao mesmo tempo eu sinto que o nosso papel, Rosas que Falam, foi cumprido ali, quando ela fala que... Com certeza, porque a pessoa tem um momento que vai falar, né? E no momento que ela sentiu a vontade, ela expôs, né, para você. E esse trabalho de vocês, assim, tão bonito, né, que já ajudou a transformar, né, a vida de muitas mulheres, e que, como a própria Iana falou, né, que é uma necessidade pública, É uma né? necessidade pública. É... A Cleia tem os registros, né, Cleia? As entradas. Sim. De todas as mulheres que chegam no Instituto, né? Participam das rodas de conversa, né, das nossas atividades. E depois, né, você vê aquela mulher trabalhando, às vezes ela sabe fazer unha, mas não faz, ela sabe fazer escova, mas não faz, né, ela é um técnico, uma contabilidade, ela tem a profissão dela, mas ela não faz, porque ela tem uma limitação emocional, né? Essa parte eu já não conheço muito, que já são das psicólogas. Tem uma limitação emocional, né, psicológica, e aqui ela se restabelece. É como assim se destravasse. Isso. Né? Tem as habilidades. Eu não sei como que essas psicólogas fazem, se elas têm mão de fada, se elas têm falas de fadas, que todos os encontros eles se tornam, né, maravilhosos, e é interessante que a população conheça, né? Que conheça através do Instagram e que venham até o Instituto, conheçam a Cleia, me conheçam, né, que sou voluntária, presto toda a orientação jurídica, né? Às vezes você precisa de uma orientação em relação à guarda dos filhos, divórcio, tem uma pessoa que está precisando do inventário, né? Às vezes você não sabe como conduzir. E aqui no Instituto você tem essa orientação jurídica, né? Que a Cleia, através do Instituto e através de mim, traz. E com todo esse trabalho de vocês, maravilhoso, né, que eu vejo, né, que eu também já faço parte, eu pergunto, vocês têm apoio? O governo tem apoiado o Instituto? Não. Empresas têm patrocinado, têm feito alguma coisa para ajudar? Não. Olha, eu acho que a Cleia talvez conta nos dedos aí, né, Cleia? Não conta, né? Não. O apoio que tivemos foram mínimos em questão de algumas campanhas, né, doutora? Questão de uma campanha, uma coisa ou outra. Para ajudar no café da manhã. Às vezes vem, compra alguma coisa do bazar, né? Coisa pouca, né? Campanha Agosto Lilás, já aconteceu um banner, de apoio, um banner. Já aconteceu isso. Descartáveis, um bolo, né? Alguma coisa. Claro, água, né? Tudo muito bem-vindo, né? A gente aceita de todo o coração, porque se chega um pacote de copos mas órgão público aqui, não. Mas órgão público não. Isso tudo é sociedade privada, né? Empresa, colegas, familiares, né? E os voluntários mesmo. Nós, os voluntários mesmo. Né? A gente vai se organizando e fazendo, às vezes, uma cotinha, bazar, feijoada, para conseguir entregar esse atendimento para a sociedade, né? E, com certeza, é um trabalho que precisa ser reconhecido pelos órgãos públicos, sim, né, daqui de Porto Velho. E nós estamos abertas para isso. E a gente precisa fortalecer. Agora, só uma pausa para ver o que está tendo. Algum comentário aí já no Instagram? Tem alguma pergunta? Não? Tá, vamos continuar. E os desafios do Instituto para poder fazer esse trabalho de acolhimento? São tantos, né? São vários. Porque como vocês mesmos falaram, né? Precisa desse tipo de apoio, né? Tudo é bem-vindo, mas tudo precisa é bem-vindo. Um pouco mais. Precisa. Né? A começar pela estrutura. A começar pela estrutura. A começar por essa estrutura. A psicóloga, ela precisa de um divã confortável. Ela precisa de uma sala cheirosa, bonita, organizada, equipada, né?
com tudo o que precisa organizar, né, para atender. O atendimento jurídico também, nós precisamos de um computador bom, nós precisamos de um data show para fazer as palestras. Né? E tem que ser salas específicas, né? Isso, não pode ficar todo mundo misturado, né? Nós precisamos de, inclusive, mesas, cadeiras, né? De um carro com carroceria para estar transportando essas cadeiras, porque a gente, vamos lá para Mariana, leva as cadeiras, leva a caixa de som, leva as caixas, leva os brindes, né? Como que leva isso? A gente tem que já fomos para Santa Bárbara, já fomos para São Francisco, já fomos para Candeias, e nós não temos esse veículo, esse transporte para poder transportar todos esses equipamentos, né? A questão de água. E até os próprios voluntários, porque tem várias que a gente se organiza e umas levam as outras, né? Carona. Leva de Uber, o Uber passa, pega, para estar todo mundo lá para prestar esse acolhimento. São as próprias mulheres, né, do voluntariado. As próprias mulheres. Temos homens também. Temos homens também. Temos alguns esposos, né, que nos ajudam. O filho da Eles são eu ia falar. Eles são da Cléia. Bastidores, são os bastidores. Nós temos também o pessoal por trás, os homens também por trás, organizando, dando também toda essa estrutura para o Instituto. É verdade. Não podemos esquecer disso. A gente tem aí um vídeo da sede, será que a gente poderia a nossa nova sede que precisa de todo apoio. Que vai ser lá no Mariana, né? Vai ser no Mariana, é muito importante para a gente falar sobre isso, né? É uma nova estrutura, é um novo momento. É interessante que lá nós vamos desenvolver vários cursos de bordado, manicure, panificação, para poder conseguir inserir também essas mulheres que procuram dentro do mercado de trabalho, né? Exato. Aí lá também a estrutura como é que é? É grande? Como é que a estrutura é uma casa. Uma casa com 3 quartos que serão feitos de salas de atendimento. A sala que será a nossa recepção. Um espaço bem central que é bom. E dois espaços estilo cozinha. O espaço é grande. É só mesmo para atendimento. Só para atendimento. Não é para ninguém dormir, não é para ficar. Não, o Instituto ele não vai funcionar como uma casa de apoio para dormir, para ficar, não. Para realizar essas atividades, né? Preferencialmente horário comercial. Horário comercial. Horário comercial, e temos também os virtuais. E tem um espaço lá para a gente realizar as nossas atividades. Atividades, né? Com as mulheres, Que veja, a gente tem um vídeo aí que foi feito. Você consegue jogar aí o vídeo? Para a gente dar uma olhada nesse espaço. Eu sei que a Cléia já foi lá, ela gravou. O filho dela ajuda, né, Cléia? Ajuda. Todo dia, toda tarde tem um café lá, todo mundo se reúne, toma um café. Dia de sábado? Sábado, né? De manhã. Todo sábado? Sábado. Olha aí, será que a gente já tá aproveita para organizar as coisas, né? Eu chamo o café para organizar, né? Não, ela chama o café. Eu chamo pro café. Mas você tem que levar o café, você tem que levar o pão, o biscoitinho, todo mundo tem que levar a colaboração. E cada atendimento é um atendimento único, né? Único. Cada uma tem uma história de vida diferente, tem uma superação diferente, né? E tem até um tratamento diferente, né, Cléia? As psicólogas, né, realizam ali, então Sim. Realmente cada mulher é única, né? Individual, né? E o vídeo? A gente consegue o vídeo agora? Consegue? Vamos ver aqui. Vamos mostrar o vídeo. Eu me chamo Cléia Fernandes, sou a idealizadora do Instituto Rosas que Falam. Hoje nós estamos aqui para mostrar um espaço bem especial para vocês. Estamos no bairro Mariana, bem próximo à praça do bairro Mariana. Aqui será nosso novo espaço, nossa nova estrutura para as atividades das rosas na comunidade. Veja, o nosso espaço precisa de reforma. E já temos apoiadores. Trouxeram telha, madeira, tinta, mas ainda precisamos da sua ajuda. O nosso espaço precisa se transformar num local acolhedor e seguro para as mulheres. Toda ajuda é bem-vinda, seja com material ou com Pix. Aqui vai ficar a nossa chave. Contribua com aquilo que estiver no seu coração. Aqui tem uma moça chamada a Rosiane Camargo.
Como surgiu o nome do Instituto Rosas que Falam? Essa daí é uma história, hein? Essa aí é boa. Essa eu já sei. Como foi que, O nome, que surgiu? né? Quem perguntou? Foi uma internauta, Rosiane Camargo. Rosiane Camargo. Muito obrigada pela pergunta, Rosiane. Então, é uma história, viu? Esse nome, quem me ajudou a decidir esse nome foi a minha irmã, né? Minha irmã, esse tempo eu morava em Goiânia, e me ligou. Cléia, o que você está fazendo? Mano, eu estou aqui, que eu pensei, vou fazer um encontro com as amigas. Preciso escolher um nome para esse encontro, para a gente poder conversar sobre as nossas questões emocionais. E ela disse, de pronto assim, coloca o nome Rosas que Falam. A Rose. A Rose. Uhum. A minha colega advogada também. Advogada do Instituto. também, voluntária, vice-presidente. Isso. E passou uns 3 dias depois, eu fiquei na dúvida, né? Não, esse nome não. Passou uns 3 dias depois, ela liga novamente. O que você está fazendo, mano? Eu falei, estou aqui pensando no instituto, pensando no que fazer, que nome dá para esse encontro com as mulheres, tudo. Ela, Rosas que Falam. Já veio logo com o nome. Insistiu, né? Deu mais, novamente falou sobre esse nome. Nesse segundo momento, esquentou meu coração, ficou quentinho. Eu disse, é esse. É esse. E aí foi tem decidido. toda uma simbologia, né? Rosas, né? Porque as mulheres, elas são consideradas rosas, né? E que falam, e falam Acho muito. que não tinha nome melhor. E, inclusive, ela começou a fazer essa metáfora, né, com as rosas. Mano, nós somos rosas. Olha. Nós Belas, cheirosas, mas nós temos espinhos que são as nossas dores, né? E começou a fazer essa analogia, eu falei, essa metáfora com o nome das rosas, e eu disse, é sobre isso. E foi decidido dessa forma. Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Rayane Gomes. Quantas mulheres fazem parte do Instituto? Voluntárias ou as que... Ela não deixou Não, isso ela claro, não deixou. né? Mas vamos dizer assim, que já passaram, né? Eu Nossa, acho que são é um número, centenas, né? Mais de 2021, 207 anos. 2024, 25. Somos 7 anos já de instituto, né? São mais de 500 mulheres que passou por nós. Mais de 500 Mais de mulheres. 500 mulheres. Penso que eu acho que até mais de 500. Eu penso também. Com certeza. São 7 anos. Quase 7 4 anos. no Instituto, já vi. Nossa, foram tantas. Aí volta e meia vocês fazem umas reuniões, aí já agrega também, né? Mais mulheres. Quem vem a primeira vez, volta. Aí ela volta de novo, volta. E quando não vira voluntária, ela se restabelece e segue a vida. Segue né? a vida. Mas isso é verdade. Eu estou participando porque eu vim convidada pela doutora Rocilda. Que a verdade. gente, né, tem uma certa amizade, aí ela já estava e vem. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E fui muito bem acolhida, recebi até presente. Verdade. Sempre tem. A Cléia sempre organiza presente, um brinde, um mimozinho para as meninas. Mimo, cesta básica. Eu gosto de fazer esse sorteio de cesta É básica. interessante que no momento que acontece as rodas de conversa, né, Cléia? Tem as psicólogas ali já disponíveis. Né? Aí encerra tudo e aí aquelas mulheres elas já podem ali pedir algum apoio, tirar uma dúvida jurídica, buscar uma psicóloga ali, que desperta, né? Em uma ou outra sempre desperta. Aí já chama, já conversa, já tira uma dúvida, já pede para voltar, já pede para marcar uma terapia, os retornos, né? E assim vai acontecendo. Aí ela fica, colabora, sempre colabora, todas as mulheres que chegam aqui, elas colaboram, porque elas compartilham as suas histórias, né? Percebem a importância, né? Percebem a importância, né? Não se sentem ETs, que todas as outras também têm algo a compartilhar, né? E recebem nosso apoio, nosso acolhimento e deixam com a gente, né, uma outra história para a gente conseguir desenvolver um trabalho para atender também aquela demanda. Verdade. Aí eu fico pensando aqui que eu conheci a Cléia numa empresa, acho que foi em novembro
Novembro Azul, né? Então vocês fazem, né, umas Novembro ações Sim. durante essa época, né, de mês, né, de campanhas, Sim. né? Os períodos de campanha, Isso. nós Setembro amarelo, né? janeiro Novembro, branco, janeiro branco, agosto lilás, agosto lilás, setembro amarelo, todos outubro os meses rosa. tem uma campanha predominante. E todos os meses o Instituto agarra Promove. essa campanha e desenvolve um trabalho bem legal. Promove sempre. isso. Aqui, ó, tem mais aqui, ó. Belly Kids. Sou voluntária do Instituto Rosas que Falo e fã dessas mulheres, Cléia e Ana. Ai, Com que certeza legal. vocês conhecem. Conhecemos. Tem um homem aqui, ó, fazendo comentário. Cadê o Serviço Social do Estado para apoiar o Instituto? Ah, isso aí é Olha, Isso obrigada. mesmo. Cadê? Cadê, Estamos né? aqui aguardando até o Quem final sabe? dessa transmissão, né? Pode Verdade. chegar aí um É. apoio pra gente. Esse vamos é o primeiro aguardar. podcast, né? Esse é o primeiro, Esse é o né? primeiro. Primeiro Esse é é o primeiro. primeiro. Então, com certeza outras coisas, né? Coisas melhores virão, É, né? Sim. A Belly Kids fala assim: precisamos apoiar, ajudar o Instituto para atender e acolher as mulheres que se encontram em estado de vulnerabilidade emocional. Vamos contribuir. Aí teve a Samara também, que ela bateu palmas. Se puder pegar aqui, quando tiver mais. Opa, só um pouquinho. Doutora Rocilda Félix está assistindo, tá? Uma participação Beijo. especial com aqui. você. Beijo. Sentindo falta de Participação você. especial. Verdade, senti Rocilda. muita falta dela, viu? Venha nos salvar, doutora. No próximo é ela. Cléia, um olhar para o futuro. Pois é, nós queremos cada vez mais poder ajudar as mulheres, né, avançar com o nosso trabalho, tornar referência mesmo as rosas, um centro de referência, né, que de fato execute as atividades e pense no ser humano, na mulher, na família, com respeito e dignidade que o ser humano merece, sabe? Não apenas olhar como um número ou um olhar sem empatia, né? Nós queremos avançar com o Instituto. Para isso nós precisamos de muito apoio, muito apoio. Você sonha em ter um escritório do Instituto Rosas que Falam em cada município, poderia se dizer, ou então em cada região, para poder Sim, atender? É um sonho, verdade, alcançar o estado de Rondônia com o Instituto Rosas que Falam, com cada interior Com certeza. Ia ser de No lugar grande das valia. rosas. Cada município um polo de atendimento, né? Você já imaginou na quantidade de mulheres que o poder público não consegue alcançar? E o Instituto está lá, né? Para trazer, para resgatar, para ajudar. E é uma ponte, né, Cléia? O Instituto é uma ponte, Verdade. porque quando a Cléia distribui as demandas, nós temos os canais um pouco mais próximos, com a defensoria, né? Verdade. Então, assim, ela chega, então a gente já consegue direcionar. Então, desafoga, inclusive, né, o poder público, porque a gente já tem essa acolhe. demanda. porque a E gente por vê- isso que a gente precisa desse apoio. Né? Do próprio poder público, porque acabamos cumprindo uma dever demanda, social deles. Porque uma a gente- demanda deles. A gente vê aí que tem várias associações, institutos, né, instituições que trabalham, né, com alcoolismo, com as pessoas que são dependentes de droga, né? E no caso, por que não? As rosas que falam, né? Isso, e hoje saúde mental, pelo amor de Deus. Então está aí em primeiro lugar, né, Cléia? Primeiro lugar. Daí vários Os casos altos de índices aí. suicídios dentro do município, dentro do estado. A doutora Rocília até estava comentando outro dia que estava aí quase um por semana, né? Então tem que ter, com certeza, um olhar muito especial para essas demandas. E Cléia, tu tens, né, os dados, né? Pois é, De violência, né? exatamente. Eu até trouxe, mas Mas a gente sabe que tá a gente sabe que tem Isso, aumentado, né? Os dados, eles estão aí na televisão, na rede social todo rede dia. social mostra. A nossa preocupação aqui é uma ou outra que a gente consegue ajudar, né, Cleia? Já
já é muito importante para todos nós. E como que as pessoas que estão aí nos assistindo, elas podem contribuir, podem apoiar o Instituto? De várias maneiras, né? Com o nosso Pix, pode ajudar com qualquer quantia, que é importante, especialmente agora para essa reforma da casa. Você pode ajudar com o seu voluntariado, né? Você pode vir se tornar uma voluntária. Isso, até um empresário que é dono do material de construção, né? Pode fornecer material de construção, uma serralharia fornece ferro, né? Uma casa que faz estofado pode fornecer um estofado para a gente. Os empresários, né, que estiverem assistindo e ver a necessidade de uma construção, torneira, vaso, espelho, sofá, cadeira, computador, data show. E tudo isso aí vai ser investido na sede, né? Na sede. E se a pessoa não tiver vontade de comprar o produto físico em si, que colabore com o Pix, né? E a gente tem um Pix, temos toda a nossa prestação de contas, né, Cleia? Então é tudo muito bem organizado. E até como voluntário, né? Qualquer pessoa que queira ser voluntário das Rosas é importante para o nosso trabalho, né? Alguém que tem uma habilidade, que possa dar cursos que possa também, dar curso. Sim, até hoje na obra, né? você sabe rebocar? Sentar uma cerâmica, né? Colocar pintar, exatamente, né? até na obra. Serviço de pintura hoje está muito caro, né? Então, se tem um pintor aí, né? Uma pintora... Eletricista, encanador. Alguém também na área da tecnologia, né? Tecnologia, né? Tecnologia é tudo. Que queira, né, fazer confecção de produtos digitais, né? Conteúdos digitais. Conteúdos digitais. Então, eu acho que, sim, interessante. A vida está ruim, você quer melhorar? Faça uma solidariedade, né? Vá para o voluntariado, doe alguma coisa. E com essas ações, né, que são naturais, natural do ser humano, né? Solidariedade, acolhimento. Então, a partir do momento que o humano ele começa a se comportar como humano, ele já vive melhor, né? E o Instituto ele é a porta para isso, né? Para que essas pessoas realmente, a população, elas tenham a oportunidade de se comportar como humano. Vou virar voluntário, vou doar alguma coisa, vou participar do brechó comprando, vou comprar feijoada, né? Mas vocês estão fazendo brechó? A mulherada adora. Desapega. Estamos aí no desapega. Estamos bolsa, arrecadando. Sapato, roupa. Aí entrega onde esses materiais? Por enquanto, no nosso espaço cedido, né, que é na rua Esté Salles, 1571, Agenor de Carvalho. Certo. Tem mais algum comentário? E tem o meu telefone, né, que você pode fazer contato. Isso é interessante, falar teu telefone. Tem um comentário? Meu telefone é o 99206-8125. Aí você entra em contato e contribui. Essa daqui eu já falei, que a Samara Freitas está nos assistindo. Esses outros também. Já falei, o contato está aparecendo já. Muito obrigada. Aqui, ó, os homens, né, no voluntariado. Os homens ficam só nos bastidores. Pega o copo, pega a água. Aí, por falar em pega o copo, pega a água, não posso deixar de falar, né? Esse é o momento do agradecimento. Vamos lá. Então, Tem algum... antes, como você não estava na jogada ainda, ela ia agradecer a tua participação, porque você ajuda muito, né, ajuda no Instituto, muito. assim como a Rocilda. As demais a gente não pode também dizer que não, né? Sim, né? Todas cada um ajudam. contribui da muito sua forte, forma. né, Cleia? Uns bastidores muito fortes. Aí ela falou assim, eu não posso esquecer de agradecer a doutora Iana. Verdade, foi. Agora foi amor à primeira vista. E agora eu vou falar para ela, né? Fala para ela mesmo. Obrigada, doutora Iana, por todo o apoio às Rosas, por não desistir, né? Você nunca desiste. Imagina, eu entrei nas Rosas em 2021, né? Então tem 4 anos que eu faço parte do Instituto e às vezes muita demanda de trabalho, né? Os compromissos pessoais, mas eu sempre faço de tudo para encontrar um tempo.
para atender as rosas e estar muito próximo do Instituto. Psicóloga Rocilda, eu quero agradecer. Doutora Rocilda, meninas, venham para o Instituto e conheçam a psicóloga Rocilda. Super recomendo. Psicóloga Sirlene também, uma profissional assim que eu admiro demais. Psicóloga Rosângela, são voluntários assim especiais dentro das Rosas, que sempre estão junto conosco. Também tem a psicóloga Cleudiomar, que contribui com o Instituto, e outras psicólogas que ajudam também, na medida do possível. Nós queremos agradecer. Também quero agradecer aqui a Clínica Absoluta, gente. Aí. Vão conhecer a Clínica Absoluta. É da nossa psicóloga Emily, maravilhosa. Lá a clínica tem vários profissionais. E também agradecer a nossa amiga Doces Esmeraldas. Doces Esmeralda, que é da Isadora. Comecei a seguir já estou pensando em fazer algumas encomendas. Pois é, Isadora é voluntária das Rosas e está conosco aí também, contribuindo para o nosso trabalho, para a evolução do nosso trabalho, para esse sucesso, né? E para fazer tudo acontecer. Agora, só reforçando o teu número, eu sei que já apareceu na tela, você pode falar mais uma vez o número? O meu número é o 99206-8125. 99206-8125. É o teu, né? É o meu. WhatsApp também. WhatsApp. Então, para fechar, que mensagem, Cleia, você deixa agora para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão, né, nos assistindo nesse primeiro episódio? Pois é, Regiane, isso aí é um momento muito importante, porque eu quero deixar o seguinte recado às mulheres. Aqui nós somos Rosas que Falam. Aqui é o nosso lugar de fala. Se você está precisando de uma escuta acolhedora, se você está precisando de orientação, se você está precisando de um acompanhamento, de um acolhimento especial, procura o Instituto Rosas que Falam. E venha também fazer parte, né? Nós trabalhamos e ensinamos as mulheres ao autocuidado. É importante o autocuidado para essas mulheres, para nós mesmas, né? Então, aqui nós acolhemos com respeito às dores, né? Especialmente das mulheres. Aqui é o nosso lugar de acolhimento, aqui é o nosso lugar de fala. E Ana, as considerações finais? As considerações finais, as alegações finais. Então, né, que as mulheres que às vezes estão perdidas, né, estão aí se debatendo nesse casulo que eu falei logo no início do podcast, que elas precisam de uma rede de apoio, precisam de amigas, né? Precisam conversar, precisam compartilhar, né? E esse é um lugar. E aqui o Instituto é um lugar para isso, né? De você ter amigas, de você fazer amigas, de você compartilhar, né, as suas histórias e de você se fortalecer. Porque o que é uma mulher sem amigas, né, Cleia? É verdade. E aqui nós fazemos várias amizades. E é isso, né? Busque uma rede de apoio. Porque sozinha você não vai conseguir, né, se restabelecer emocionalmente e psicologicamente. Busque uma rede de apoio, né? Venham para cá que vocês serão acolhidas, terão um acompanhamento psicológico, jurídico e falar, né? É a solução. Falar, né? Tem, nas rodas de conversas, a Cleia sempre abre aquele momento para as mulheres falarem, né? E elas sempre falam, então elas estão aqui para falar. De madrugada, né? De madrugada, se precisar ligar, pode ligar no telefone da Cleia, se quiser falar, quiser mandar áudio, a Cleia está aqui para atender. É isso. Cleia e Ana, muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso primeiro episódio Rosas que Falam. E você que está nos assistindo, nos acompanhou até aqui, quer conhecer, quer apoiar, procure aqui o Rosas que Falam. Porque toda rosa, ela tem uma voz. E toda voz merece ser ouvida. Até o nosso próximo episódio.